paz seja convosco. 1 João capítulo 4, versículo 20, vai dizer o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão a qual vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Amém? Meus irmãos, observe que essa palavra ela é bem clara. Como é que eu posso dizer que amo a Deus, a quem eu nunca vi, e odiar ao meu irmão, a quem eu posso ver, a quem eu posso tocar, eu posso abraçar? É por isso que eu tenho sempre dito aqui que servir a Deus não é essa grande facilidade que muitos andam pregando por aí. Porque tem muitas pessoas que dizem que amam a Deus, mas odeia ao seu irmão. Tem muitas pessoas por aí que dizem que amam a Deus, mas só vive falando mal do seu irmão. Então, como é que uma pessoa dessa, ela pode amar a Deus desse jeito, com essas atitudes contrárias do que Jesus pede? Uma pessoa que ama a Deus, ela tem que entender que amar o seu irmão não significa amar aquele que ama ela também. Não significa amar aquele que ajuda ela, aquele que fala bem dela, aquele que quer ver a felicidade dela. Não. Amar ao meu irmão é amar as pessoas que estão ao meu redor. Principalmente aquelas que não gostam da gente, daquelas que andam falando mal da gente. Mas, Thalisson, eu tenho que amar essas pessoas? Tem. Porque você tem que obedecer a palavra de Deus. Mas, Thalisson, elas não me amam. Elas não gostam de mim, meu irmão. O problema está nas pessoas e não em você. Se você diz que serve a Deus, se você diz amar ao Senhor, você tem que fazer a sua parte como cristão. E deixe que sobre essas pessoas, Deus ele vai se responsabilizar. Mas você não pode dizer que ama a Deus e odiar essas pessoas, porque você não estaria fazendo absolutamente nada. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode pregar, você pode orar, você pode louvar, você pode se consagrar, você pode jejuar, mas se você não amar o teu irmão como a si mesmo, você não está fazendo absolutamente nada. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia vai falar que Deus é amor. E aquele que serve a Deus está servindo a quem? Ao amor. Então, se nós servimos ao amor, nós temos que ter esse amor no nosso coração. E esse amor, ele não pode ficar só para a gente. Ele tem que ser repartido para as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas, elas vão identificar você como um servo de Deus, como um servo de Cristo, quando você começar a ter essas atitudes. Uma pessoa vai olhar para você e vai dizer: como pode fulano amar uma pessoa que odeia tanto ele, que fala mal dele? Esse aí só deve ser servo de Deus. Esse daí só deve ser um cristão. As pessoas, elas vão te enxergar desse jeito. Eu sei que é difícil, meus irmãos, a gente amar essas pessoas que não amam a gente, que não gostam de ver a gente feliz, que falam mal da gente. Por isso que eu tenho sempre dito aqui, que servir a Deus não é esse mar de rosas que muitos falam para você. Servir a Deus, muitas vezes, é pagar um preço, é fazer um sacrifício. Porque muitas vezes o que Deus pede a gente não é uma tarefa fácil. Pode ser uma tarefa fácil no modo de falar, mas no modo de fazer é um pouco complicado. Mas eu tenho certeza que aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, esse daí, ele vai ter forças para fazer, porque Deus o ajuda. Você quer ser parecido com Deus? Você quer ser a semelhança e a imagem de Deus? Faça o que ele pede. Ame ao teu irmão, por mais que ele te odeie, por mais que ele fale mal de você. O mal não está em você, o mal está nele. Então faça a sua parte como servo de Deus. Ame a Deus e ame também ao seu irmão, porque é isso que Jesus pede. No livro de Mateus, capítulo 22, no versículo 37 ao 39, vai dizer o seguinte, preste atenção. E Jesus lhe disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o grande mandamento, e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, eu volto a repetir: você
que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você não está fazendo praticamente nada. É necessário que você tenha esse amor para com o teu próximo, para com o teu irmão. Eu sei que é difícil, mas Deus ele vai te ajudar. Deus ele vai fazer com que você venha cumprir o que ele está pedindo, porque falar é fácil demais. Eu vejo muitas pessoas aí pregando sobre perdão, a coisa mais linda desse mundo, mas é difícil descer dali e perdoar quem o magoou. Eu já vi pessoas pregar sobre amor, a coisa mais linda desse mundo, mas é difícil descer dali e amar a quem o odeia, amar quem anda falando mal da gente. Fácil é pregar, o difícil é viver aquilo que se prega. Olha o que a Bíblia ela vai dizer no livro de João, 1 João capítulo 4, versículo 7. Preste atenção. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você que ama o seu irmão, você que ama o seu semelhante, você que ama o seu próximo, você é nascido de Deus e você conhece a Deus, porque você está cumprindo aquilo que ele está pedindo. Deus ele não está exigindo. É a tua opção, é o teu livre arbítrio, mas se você quer ser parecido com Deus, você precisa amar o seu irmão, amar o seu semelhante. Meus irmãos, é tão importante isso que Jesus ele está nos pedindo, que ele disse o seguinte na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Presta atenção nessa palavra. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Você está vendo, meus irmãos, como é importante a gente amar ao nosso próximo sem ter mágoa, sem ter ódio, sem ter rancor no nosso coração? A Bíblia está dizendo aqui que antes de você deixar a sua oferta no altar e lembrar que você tem alguma coisa com teu irmão, deixa a tua oferta lá no altar, volta, reconcilia-te com teu irmão e depois vai e oferta a tua oferta no altar de Deus, para você ver o quão é importante a comunhão dos irmãos, a comunhão que tem aquele que serve a Deus. Por isso que nós muitas vezes pagamos um preço, porque servir a Deus a gente não pode servir do nosso jeito. Seria fácil a gente servir a Deus, eu vou servir a Deus do meu jeito, eu vou fazer o que eu quero. Não é bem assim, irmãos. Para a gente servir a Deus, a gente tem que mudar muitas coisas na gente. E eu sei que mudança é muito difícil. É muito difícil você mudar algo que você já tinha há muito tempo. Mas Deus, ele ajuda, porque aquele que está na presença de Deus, Deus ele começa a mudar, ele começa a transformar. Ele começa a fazer coisas na sua vida que você muitas vezes chega a dizer: meu Deus, eu não fazia isso e agora eu estou fazendo. É porque você quer? Não, é a ajuda do Espírito Santo que está te ajudando, que está te fortalecendo, que está te dando coragem. Vai lá e faz aquilo que Deus está pedindo. E por isso que aqueles que amam têm uma vida abençoada, porque cumpre o que Deus está pedindo. Agora, dificilmente aquele que não ama, dificilmente aquele que guarda rancor terá uma vida abençoada. Eu quero terminar essa palavra no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 15 e 16. Presta bastante atenção. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, quando nós servimos a Deus e amamos ao Senhor, como também ao nosso próximo, Deus, ele permanece em nós e nós nele. Então, a partir daí, a gente fica parecido à imagem e à semelhança de Deus.
Quantas pessoas já chegaram na sua vida sem você estar com a Bíblia na mão e olhar para você e diz, olha, você é cristão? E você admite ali, sim. Não, por quê? Porque você tem um jeito de cristão. A tua aparência, o modo como você fala, o modo como você olha, o modo como você anda, tem as características de um cristão. Porque o cristão, meu irmão, ele não é pelo que ele fala, ele é pelas suas atitudes, pelo modo de falar, pelo modo de agir, pelo modo de pensar, pelo modo de andar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito. Meu irmão, um mundo que não estava nem aí para Deus, um mundo que estava em pecado e até hoje está, continua pecando, sem pensar duas vezes, mas mesmo assim, Deus amou a cada um de nós. Então é necessário a gente amar essas pessoas, por mais que elas não nos amem, por mais que elas falem mal da gente, mas nós, como servo de Deus, precisamos amar essas pessoas para sermos parecidos com Deus, porque nada vai adiantar se você orar, pregar, louvar, jejuar e não amar o teu irmão. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração e lembre-se que Deus é amor e quem serve a Deus tem que também ter esse amor para com seus irmãos. Que Deus te abençoe e que Jesus Cristo renove suas forças em nome de Jesus.